Salmo 40, nós vamos começar lendo no versículo 1. Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos. E pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos o verão e temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e que não respeita os soberbos, nem os que se desviam para a mentira. Muitas são, Senhor meu Deus, as maravilhas que tens operado para conosco, e os teus pensamentos não se podem contar diante de ti. Se eu os quiser anunciar e deles falar, são mais do que se podem contar. Sacrifício e oferta não quiseste. Os meus ouvidos abriste. Holocausto e expiação pelo pecado não reclamaste. Então eu disse: eis aqui venho, no rolo do livro de mim está escrito: deleito-me em fazer a tua vontade, ó Deus meu, sim, a tua lei está dentro do meu coração. Amém. Até aqui a leitura da palavra de Deus. Alguns crentes, ou talvez muitos deles, morrem de medo do anticristo. Estoura uma guerra lá em Israel. O anticristo está surgindo. E agora? O que vai acontecer conosco? Alguns crentes, talvez muitos deles, morrem de medo do anticristo. No entanto, esses mesmos crentes não morrem de medo de eles mesmos se tornarem anticristos. Eu vou repetir. Alguns crentes, talvez muitos crentes, morrem de medo do anticristo. No entanto, esses mesmos crentes não morrem de medo de eles mesmos se tornarem anticristos. E você está se perguntando: é possível a um crente se tornar um anticristo? Sim. É possível a um crente se tornar um anticristo. E se você não tiver paciência para ouvir a pregação da palavra de Cristo nessa noite, você correrá sério risco de se tornar não semelhante a Jesus, mas semelhante ao anticristo. Talvez um dos temas mais fascinantes e importantes da teologia bíblica como disciplina, e eu falo teologia bíblica como disciplina porque no linguajar comum, teologia bíblica a gente entende como aquela teologia que é derivada da Bíblia. Mas no meio erudito cristão, quando nós falamos de teologia bíblica, normalmente nós pensamos na teologia bíblica como se contrapondo ou complementando a teologia sistemática. A teologia sistemática é a sistematização do ensino bíblico. Então, por exemplo, eu tenho várias teologias sistemáticas na minha biblioteca. Então, normalmente, o primeiro capítulo, ou os primeiros capítulos de uma teologia sistemática, vai lidar com a doutrina da Escritura. Aí logo em seguida se trata acerca de Deus. Quem é Deus? Como Deus age? E o teólogo sistemático, o que ele faz? Ele percorre toda a Escritura e ele vai encontrar tudo aquilo que a Escritura diz acerca de si mesmo, então ele vai compilar isso nos capítulos que ele trata acerca da Escritura. Quando ele vai escrever acerca de Deus, ele vai percorrer toda a Escritura, e ele vai encontrar tudo aquilo que a Escritura tem a dizer acerca de Deus, e ele vai compilar isso em um ou mais capítulos, e assim por diante. Antropologia, né? A doutrina do homem. Quem é o homem, segundo a Escritura? Da mesma forma. A teologia bíblica, ela não procura sistematizar a Escritura da mesma forma que a teologia sistemática. A teologia bíblica, o que ela faz, ela procura temas na Escritura que vão se repetindo e que vão sendo desenvolvidos ao longo da Escritura.
Então, um dos temas mais fascinantes e importantes da teologia bíblica como disciplina é o modo como os escritores do Novo Testamento citam as escrituras do Antigo Testamento. Se você já leu o Novo Testamento, você já percebeu que os escritores do Novo Testamento, muitas e muitas vezes, citam o Antigo Testamento. Por exemplo, Mateus. Mateus é clássico, né? Especialmente no início ali, está sempre assim, para que se cumprisse aquilo que foi dito pelo profeta, daí ele cita o profeta Isaías, ou Jeremias, ou qualquer outro profeta. Mateus, ele está escrevendo o evangelho dele, está escrevendo a história de Jesus, mas vez por outra, ele percebe que Jesus está cumprindo algo, e então ele cita o Antigo Testamento, mostrando o que Jesus está cumprindo, aquilo que foi profetizado acerca de Jesus. Paulo também faz isso, todos os escritores do Novo Testamento fazem isso. Então, alguém que quer desenvolver uma teologia bíblica, alguém que quer entender a Bíblia, como a Bíblia usa os vários temas que ela apresenta, para essa pessoa é muito importante ela entender como os escritores do Novo Testamento citam as escrituras do Antigo Testamento. Isso é vital não apenas para teólogos profissionais, não apenas para eruditos bíblicos, mas de fato para todos os crentes. Não importa se esse crente é teólogo ou um erudito bíblico, não. Todos os crentes deveriam estar cientes do modo como os escritores do Novo Testamento citam o Antigo Testamento. E a importância vital disso pode ser explicada da seguinte forma: à medida em que nós entendemos como os escritores do Novo Testamento citam o Antigo Testamento, nós aprendemos com eles a ler, interpretar e aplicar a Escritura. Nós aprendemos com eles a como ler, entender, interpretar e aplicar a Escritura. E como os escritores do Novo Testamento foram guiados pelo Espírito Santo, de tal modo que nós podemos dizer, por exemplo, que as palavras escritas por Paulo, João, Pedro, são as palavras do próprio Deus. À medida em que nós entendemos como o Novo Testamento cita o Antigo Testamento, nós aprendemos a ler, interpretar e aplicar a Escritura com o seu autor último e final, que é o Espírito Santo. E os versos 6 a 8 do Salmo 40 são citados pelo escritor de Hebreus no seu capítulo 10. Exatamente no ápice da sua argumentação teológica, o escritor de Hebreus cita o Salmo 40. Especificadamente os versículos 6, 7 e 8. E é exatamente por essa razão que, antes de continuarmos a exposição do Salmo 40, nós vamos analisar o modo como o escritor de Hebreus usa o Salmo 40 para alcançar os objetivos que ele tem para a sua epístola. Então, por isso eu peço que vocês me acompanhem até Hebreus, capítulo 10. Hebreus, capítulo 10. De todas as epístolas do Novo Testamento, Hebreus se destaca por dois motivos. O primeiro, que é bem óbvio, é que nós não sabemos quem é o escritor de Hebreus. O segundo motivo pelo qual Hebreus se destaca é que, na sua forma, Hebreus se parece muito mais com um sermão do que com uma epístola. Hebreus se parece muito mais com um discurso que está sendo proferido do que uma carta, uma correspondência. É possível que, originalmente, Hebreus tenha sido um sermão pregado por alguém,
E alguém que estava ouvindo esse sermão transcreveu o sermão e o transformou numa carta, numa epístola. Há uma teoria, por exemplo, de que o conteúdo de Hebreus foi pregado por Paulo em hebraico para uma audiência judaica. E Lucas estava presente, e Lucas achou o sermão tão importante que ele foi conversar com Paulo depois. Ele disse: Paulo, eu quero que tu me dê aqui todo o esqueleto do teu sermão, que eu quero escrever isso aqui, porque isso aqui é muito importante. Por que essa teoria? Essa teoria surge a partir do momento de que nós percebemos que a teologia de Hebreus é a teologia de Paulo. Mas a linguagem não é de Paulo. A linguagem, o grego, é semelhante ao grego do Evangelho de Lucas e do livro de Atos. Então existe essa teoria. Mas essa teoria, ela não é importante. O importante é nós entendermos qual é o objetivo de quem pregou ou escreveu Atos. O objetivo do pregador, do escritor, é animar e exortar os cristãos judeus que estavam sendo tentados a voltar para o judaísmo, para o templo. Eles estavam sendo tentados a abandonar Jesus, a rejeitar Jesus e voltar para o judaísmo, voltar para o templo. E o argumento fundamental do escritor de Hebreus é o seguinte: a partir do advento de Jesus, a partir do momento que Jesus veio e cumpriu todas as coisas, a religião judaica, centrada no tabernáculo, centrada no templo, centrada no seu sistema sacerdotal e sacrificial, tudo isso foi desfeito por Jesus, tudo isso foi removido por Jesus. De modo que se algum cristão judeu voltasse para o judaísmo, voltasse para o templo, voltasse a oferecer os mesmos sacrifícios que ele oferecia antes de se converter a Jesus, voltasse a participar das mesmas cerimônias que ele participava antes dele ter se convertido a Jesus, esse judeu cristão estaria rejeitando a Jesus, e estaria rejeitando a Jesus de forma final, completa e sem volta. Porque, afinal de contas, se um judeu que afirmasse crer em Jesus voltasse novamente a oferecer os sacrifícios no templo, esse judeu estaria dizendo o seguinte: Jesus não é o Messias. O sacrifício, a morte de Jesus não é diferente, Jesus crucificado, a morte de Jesus na cruz não é diferente da morte dos dois bandidos que estavam ao lado de Jesus. Jesus só foi mais um judeu desgraçado, pobre, que foi morto pelos opressores romanos. Mas ele não é o Messias, ele não é o Salvador, não. Como então é que o Salmo 40, versículos 6 até 8, contribui para o argumento do escritor de Hebreus? É isso que nós vamos observar a partir de agora. O Salmo 40 é citado no capítulo 10, então nós começamos a ler Hebreus 10 a partir do versículo 1. Porque tendo a lei a sombra dos bens futuros, e não a imagem exata das coisas, nunca pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem a cada ano, pode aperfeiçoar os que eles se achegam. De outra maneira, teriam deixado de se oferecer, porque purificados uma vez os ministrantes, nunca mais teriam consciência de pecado. Nesses sacrifícios, porém, cada ano se faz comemoração dos pecados, porque é impossível que o sangue dos touros e dos bodes tire os pecados. Por isso, entrando no mundo, Cristo diz: sacrifício e oferta não quiseste, mas corpo me preparaste. Holocaustos e oblações pelo pecado não te agradaram. Então disse: eis aqui venho. No princípio ou no rolo do livro está escrito de mim, para fazer, ó Deus, a tua vontade.
Como diz acima, sacrifício, oferta, holocaustos e oblações pelo pecado não quiseste, nem te agradaram, os quais se oferecem segundo a lei. Então disse, eis aqui venho para fazer, ó Deus, a tua vontade. Ele tira o primeiro para estabelecer o segundo, na qual vontade temos sido santificados pela oblação, pelo sacrifício do corpo de Jesus Cristo, feita uma vez. Vocês perceberam ali, né? O momento em que o Salmo 40 é citado. No versículo 1, o autor de Hebreus afirma que a lei de Deus, especificadamente aqueles mandamentos que tratam do cerimonial do tabernáculo, do cerimonial do templo e do sacerdócio levítico, esses mandamentos nos quais são detalhados todos os sacrifícios ordenados por Deus que deveriam ser oferecidos anualmente, esses mandamentos contêm ou são apenas a sombra dos bens futuros. Eles não contêm a imagem exata das coisas que são representadas por elas. Então, aqui ele, de forma específica, está falando acerca daqueles sacrifícios que são oferecidos anualmente, né? Então nós temos a Páscoa, nós temos o dia da purificação, né? E outras festas, outros sacrifícios que eram oferecidos anualmente. Todos os mandamentos que ordenavam a Páscoa, o dia da purificação e assim por diante, eles não continham neles mesmos os bens futuros. Eles não continham neles mesmos a realidade que eles representavam. Eles traziam, esses mandamentos que ordenavam esses sacrifícios anuais, traziam apenas a sombra dos bens futuros. Apenas uma imagem inexata dos bens futuros. Porque é isso que é uma sombra, né? Uma sombra é uma imagem, mas é uma imagem inexata, né? Se, por exemplo, se tem uma fonte de luz atrás de mim, né? Mais ao longe, a uns 10 metros de distância, e existe uma pessoa que está atrás de mim a 5 metros de distância, eu vou ver a sombra dessa pessoa projetada na minha frente, né? Mas se eu olho para a sombra simplesmente, eu não consigo distinguir quem é. Eu sei que tem alguém ali, eu sei que é uma pessoa, porque eu consigo distinguir, eu tô vendo a sombra da cabeça da pessoa, o pescoço, o seu tronco, os seus braços, as suas pernas, mas eu não sei quem é. Então a sombra é uma imagem inexata. Eu consigo identificar algumas coisas, mas eu não consigo identificar essas coisas com perfeição. Tá? Então, é isso que o escritor de Hebreus está afirmando aqui no versículo 1. Esses mandamentos que lidam com os sacrifícios, eles não contêm os bens futuros que Deus promete ao seu povo. Eles contêm apenas a sombra desses bens futuros. Apenas uma imagem inexata das promessas que Deus faz ao seu povo. Como consequência, continua o autor de Hebreus, esses sacrifícios jamais teriam a capacidade e o poder para aperfeiçoar aqueles que os oferecem. Uma vez que esses sacrifícios não contêm os bens futuros, apenas uma imagem inexata dos bens futuros, eles não aperfeiçoam aqueles que os oferecem. A pessoa oferecia o sacrifício a Deus, mas ela não era aperfeiçoada. Os sacerdotes ofereciam o sacrifício a Deus, mas eles não eram aperfeiçoados. A pessoa comparecia no tabernáculo, no templo, o sacerdote matava o animal e oferecia aquele animal em sacrifício em favor daquela pessoa, mas aquela pessoa não era aperfeiçoada pelo sacrifício. Ou seja, conforme argumentou o escritor de Hebreus no capítulo 8, versículo 5, o tabernáculo, o templo terreno ordenado por Deus, era mera representação do verdadeiro santuário de Deus no céu. Lá em Êxodo
Várias vezes, quando Moisés está recebendo a instrução de como ele deveria construir o tabernáculo, de como ele deveria construir todos os utensílios do tabernáculo, várias e várias vezes Deus diz a Moisés: Moisés, eu quero que tu faça todas essas coisas conforme o modelo que te foi mostrado no Monte Sinai. E o escritor de Hebreus, isso não passa desapercebido ao escritor de Hebreus, e ele argumenta no capítulo 8 da seguinte forma: ora, se Moisés está construindo o tabernáculo e os utensílios do tabernáculo conforme o modelo que ele viu no monte, isso quer dizer que existe um tabernáculo celeste. Moisés observou esse tabernáculo celeste e agora ele está construindo uma réplica terrena desse tabernáculo celeste. Os sacrifícios, esses sacrifícios ordenados à lei de Deus, eles não são oferecidos no tabernáculo celeste, né? Eles são oferecidos no tabernáculo terreno. Por conseguinte, esses sacrifícios, eles jamais têm a capacidade de aperfeiçoar aqueles que os oferecem. Aperfeiçoar aqui é explicado no versículo 2. O que significa aperfeiçoar, segundo o autor de Hebreus? De outra maneira, terão deixado de se oferecer, porque purificados uma vez os ministrantes, nunca mais teriam consciência de pecado. Aperfeiçoar, no versículo 1, tem um sentido de purificar a pessoa que fazia o sacrifício do seu pecado. A pessoa sacrificava aquele animal, mas ela não era verdadeiramente purificada do pecado. Ela ainda tinha consciência do seu pecado. Aquele sacrifício não resolvia, de fato, o problema do pecado. Se esses sacrifícios fossem eficazes em aperfeiçoar aqueles que os oferecem, se eles fossem capazes de purificar a consciência daqueles que ofereciam esses sacrifícios, se eles fossem capazes de purificar os ofertantes dos seus pecados, esses sacrifícios seriam oferecidos apenas uma vez, argumenta o escritor de Hebreus. Porque uma solução que deve ser repetida várias e várias vezes não é uma solução, né? Se você vai fazer a manutenção em qualquer equipamento, né? E a pessoa que está responsável por fazer a manutenção, ela te entrega o equipamento de volta. E ela diz: olha, está funcionando. Mas todas as vezes que tu quiser fazer uso desse equipamento, tu vai ter que fazer isso e aquilo. Não foi resolvido o problema, né? O problema é resolvido quando o equipamento é devolvido a você e você pode usá-lo da mesma forma que você usava antes quando você recebeu aquele equipamento novo da fábrica. Né? Uma solução que deve ser repetida e repetida e repetida não é solução de forma alguma. Se os sacrifícios de animais fossem a solução para o pecado, eles seriam oferecidos apenas uma vez e pronto. O problema do pecado teria sido resolvido. Mas não, anualmente eles tinham que ser repetidos. E outros deveriam ser repetidos semanalmente. E outros deveriam ser repetidos diariamente. Então, esses sacrifícios não resolviam o problema do pecado. O escritor de Hebreus continua no versículo 3, afirmando que esses sacrifícios, de fato, eles eram a comemoração dos pecados. Eles eram a celebração dos pecados.
eles traziam os pecados à memória. Né? Porque a pessoa participava da Páscoa, mas ela sabia que o problema não tinha sido resolvido, porque no ano que vem ela deveria comparecer e participar da Páscoa novamente. A pessoa estava presente lá no dia da purificação, quando o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos, para derramar o sangue do sacrifício sobre a Arca da Aliança, mas algo no interior dela dizia, pois é, mas ano que vem eu vou ter que estar aqui de novo. Então, na verdade, esses sacrifícios eram uma espécie de comemoração dos pecados. Era uma espécie de comemoração do aniversário dos pecados. Faz um ano que foi oferecido um sacrifício a favor dos nossos pecados. Agora fazem 2 anos. Né? Porque é o segundo ano que eu estou participando. Agora fazem 3 anos. É o aniversário de 4 anos, de 5, 6, 7, 10, 20, 30, 50 anos. É o aniversário de 60 anos dos meus pecados. No versículo 4, o escritor de Hebreus continua dizendo que é claro que os sacrifícios não poderiam aperfeiçoar aqueles que os oferecem, exatamente porque é impossível que o sangue de touros e de bodes purifique alguém dos seus pecados. Há pelo menos 2 problemas cruciais com os sacrifícios de animais ordenados por Deus na sua lei. E quando eu digo que há 2 problemas cruciais com os sacrifícios ordenados por Deus na sua lei, eu não estou dizendo que Deus não tinha ciência desses problemas. Sim, Deus tinha ciência, é óbvio que Deus tinha ciência desses problemas. Então, quando eu digo que há 2 problemas, eu não estou criticando Deus por ter ordenado esses sacrifícios. Tá? Então, há pelo menos 2 problemas cruciais com os sacrifícios de animais ordenados por Deus na sua lei. O primeiro problema é que a vida de um animal é inferior à vida humana. A vida de um animal é inferior à vida humana, de modo que um animal jamais poderia, com justiça, substituir uma pessoa. Muito embora, hoje, as pessoas queiram substituir animais por pessoas. Né? Essa história de pai de pet, mãe de pet, isso é uma aberração aos olhos de Deus. Né? Tratar os seus animais de estimação como se fossem seus filhos é uma aberração aos olhos de Deus. A vida de um animal é inferior à vida humana, de modo que um animal jamais poderia, com justiça, substituir uma pessoa. Porque um sacrifício é isso mesmo, um sacrifício é uma vida em lugar de outra. É isso que é um sacrifício. Uma vida está sendo oferecida como vítima. Essa é a linguagem, né? Aquele que é sacrificado é a vítima do sacrifício. Uma vida está sendo oferecida como vítima em lugar da outra que sairá livre. É uma vida em lugar da outra. A santidade e a justiça de Deus são lesadas, por assim dizer, com os sacrifícios de animais. E a razão é simples. O valor da vida sacrificada a Deus sempre é inferior à vida humana que o ofendeu com seus pecados, né? Não foi um touro, não foi um bode que ofendeu a Deus com seus pecados. Não, foi uma pessoa. E, no entanto, não é aquela pessoa que está sendo oferecida a Deus em sacrifício. É um touro, é um bode.
a justiça e a santidade de Deus estão sendo lesadas. Sendo este o caso, por que Deus então ordenou esses sacrifícios? Né? Bom, Deus ordenou esses sacrifícios por várias razões, dentre elas, para que por meio da repetição desses sacrifícios, todos entendessem o seguinte: a absoluta gravidade do pecado. A gente não consegue imaginar a quantidade de animais que eram sacrificados em Jerusalém. O morticínio que era aquilo lá. Né? Tinham aqueles sacrifícios regulares que Deus havia ordenado, aqueles, por exemplo, havia o sacrifício da tarde, né, oferecido às 3 horas da tarde, haviam outros sacrifícios, haviam os sacrifícios que deveriam ser oferecidos nos sábados, haviam sacrifícios que deveriam ser oferecidos nas luas novas, haviam sacrifícios que deveriam ser oferecidos anualmente, como o escritor de Hebreus fala aqui, haviam aqueles sacrifícios que deveriam ser oferecidos toda vez que uma pessoa pecasse. Né? A pessoa pecava contra Deus, ela se arrependia do seu pecado, ela deveria então comparecer na presença do sacerdote e o sacerdote ofereceria um sacrifício. Quantas pessoas em Israel pecavam contra Deus diariamente? Muitas. Né? Imagina a quantidade de sacrifícios diários que eram oferecidos. Deus ordenou esses sacrifícios para que por meio da repetição deles, embora eles fossem ineficazes, todos entendessem o seguinte: a absoluta gravidade do pecado. O pecado sempre exige sangue. E a prova disso era o tabernáculo, era o templo. A todo momento estavam sendo mortos animais, por causa do pecado do povo de Deus. A segunda razão é a suprema necessidade de vindicar a justiça e a santidade de Deus ofendidas pelo pecado. E a terceira razão, a imperiosa exigência de um sacrifício final, eficaz e irrepetível. Porque, como argumenta o escritor de Hebreus, se os sacrifícios têm que ser repetidos, é porque eles não são eficazes. Mas a repetição ao infinito começou, ou deveria começar, a gerar na consciência coletiva de Israel o seguinte: deve haver um sacrifício final. Deve haver um sacrifício eficaz. Deve haver um sacrifício irrepetível que resolva de uma vez por todas o problema do pecado. Então, esse é o primeiro problema com sacrifícios de animais ordenados por Deus na sua lei. Né? A vida de um animal é sempre inferior à vida de uma pessoa. O segundo problema é que esses animais eram seres meramente inocentes, mas não absolutamente justos. Ainda que esses animais... Olha só, os animais não poderiam substituir uma pessoa, tá? Mas ainda que eles pudessem substituir efetivamente uma pessoa, o sacrifício deles seria impróprio para redimir os pecadores, exatamente porque aqueles animais eles eram inocentes, sim, eles não tinham pecado, né? Nenhum animal tem pecado. Eles eram inocentes, mas eles não eram justos. Existe uma clara distinção, uma clara diferença entre inocência e justiça. Um animal é inocente porque um animal é incapaz de cometer crime ou pecado. Né? Ele é inocente. Um animal, por outro lado, jamais pode ser justo. Porque para ser justo, não basta se abster de cometer algum crime e pecado. Para ser justo, é necessário obedecer positivamente aos mandamentos de Deus.
Quando um tribunal afirma que um réu é inocente, o tribunal não está declarando que o réu é uma pessoa justa. Quando um tribunal afirma que um réu é inocente, o tribunal não está declarando que o réu cumpriu todas as leis existentes. Ao afirmar que um réu é inocente, o tribunal está meramente declarando que aquela pessoa não é culpado do crime de que o acusam. Então a pessoa está sendo acusada de roubo, por exemplo, né? Ela é tornada ré, ela vai diante do juiz, o juiz analisa as provas e o juiz declara aquela pessoa inocente. Ele declarou o réu inocente. Aquele juiz não está dizendo que o réu é justo, não. Ele só está dizendo o seguinte: essa pessoa, ela não roubou. Mas ele não está dizendo que aquela pessoa não adulterou. Ele não está dizendo que aquela pessoa não mentiu. Ele não está nem mesmo dizendo que aquela pessoa não roubou outra coisa. Ela não roubou aquilo que estão acusando ela de ter roubado. Mas talvez ela tenha roubado outra coisa. No entanto, aquele réu é inocente de não ter roubado o carro ou o celular. Estão dizendo que ele roubou um carro. Não, ele não roubou aquele carro. Mas ele roubou um banco, de repente. Né? Então, quando um tribunal diz essa pessoa que é inocente, ele não está dizendo que aquela pessoa é justa. Ele só está dizendo que essa pessoa não cometeu este crime específico. Mas ele não está dizendo que essa pessoa obedeceu todas as leis existentes. Sendo que os animais são criaturas amorais, ou seja, os animais não têm capacidade moral, né? Os animais não têm capacidade de julgar entre o certo e o errado, entre aquilo que é bom e aquilo que é mal. Não. Os animais são criaturas imorais. Como os animais são criaturas amorais, eles sempre serão inocentes. Eles sempre são isentos de pecado. Mas apesar de serem inocentes, e exatamente por serem criaturas amorais, eles jamais serão justos. Porque da mesma forma que eles não têm capacidade de desobedecer um mandamento, eles também não têm a capacidade de obedecer um mandamento. Mas por que a falta de justiça dos animais constitui um impedimento para que o seu sacrifício seja eficaz no perdão dos pecados? A razão é simples. Deus não exige mera inocência. Deus exige tanto a inocência quanto a justiça. Ou seja, Deus exige tanto a isenção do pecado quanto a obediência positiva aos seus mandamentos. Daqui a pouquinho nós vamos avançar nesse ponto, mas antes é necessário que nós voltemos ao texto. Por enquanto, tenha em mente que os sacrifícios de animais, eles são impróprios para garantir o perdão dos pecados, porque os animais são inferiores, a vida de um animal é inferior à vida é inferior a uma vida humana, de modo que eles não podem substituir uma pessoa. E além disso, os animais, apesar de inocentes, eles não são justos. E Deus exige tanto a inocência quanto a justiça. Deus exige tanto a isenção do pecado quanto a obediência positiva aos seus mandamentos. O escritor de Hebreus continua, então, nos versículos 5 e 6, quando ele começa a citar o Salmo 40. Como os sacrifícios de animais são impróprios para garantir o perdão dos pecados, Jesus, ao entrar neste mundo, recita o Salmo 40, versículos 6 e 8. Jesus toma para si o Salmo 40, 6 e 8, e Jesus diz: isso aqui é meu. Isso aqui diz respeito a mim. Esse salmo está falando acerca de mim. Por isso, entrando no mundo,
Cristo, né? Cristo está subtendido. Cristo diz: sacrifício e oferta não quiseste, mas corpo me preparaste. Holocausto e oblações pelo pecado não te agradaram. Então disse: eis aqui venho, no princípio ou no rolo do livro está escrito de mim, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Na pregação passada nós demonstramos que Davi, no Salmo 40, versículos 6 e 8, de um modo diverso, ele repete o que Deus disse a Saul através de Samuel: obedecer é melhor do que o sacrificar, né? Nós gastamos um bom tempo demonstrando isso. De modo que antes de se preocupar em oferecer sacrifícios e holocaustos a Deus, o indivíduo deve se esforçar para obedecer os demais mandamentos de Deus. Antes de oferecer sacrifício, o indivíduo deveria se esforçar para amar a Deus com todo o seu coração, com toda a sua mente, com toda a sua força. Antes de oferecer sacrifício a Deus, o indivíduo deveria se esforçar para amar o próximo como a si mesmo. Antes de oferecer sacrifício a Deus, o indivíduo deveria se esforçar para honrar o seu pai e a sua mãe. E assim por diante. Antes de oferecer qualquer sacrifício, a pessoa deveria se importar ou se esforçar em obedecer todos os demais mandamentos de Deus, exatamente porque esses mandamentos, os demais mandamentos de Deus, têm prioridade sobre todos os sacrifícios e holocaustos e ofertas ordenadas por Deus na sua lei. Ocorre que nós temos que atentar para o fato de que o pregador de Hebreus está citando o Salmo 40 após ter afirmado que esses sacrifícios aqui, que ele está citando a partir do versículo 6 do Salmo 40, ele está citando o versículo 6 do Salmo 40 logo depois de ter afirmado que esses sacrifícios são ineficazes para perdoar os pecados. Deste modo, quando o escritor de Hebreus afirma que Jesus toma para si o Salmo 40, que Jesus recita o Salmo 40, o escritor de Hebreus está argumentando que Jesus se apresenta como aquele que vai oferecer a Deus um sacrifício final, eficaz e agradável. No entanto, muito antes de oferecer um sacrifício a Deus a favor dos pecadores, Jesus deveria se ocupar de obedecer aos demais mandamentos ordenados pela vontade de Deus na sua lei. Versículo 7. Então disse: eis aqui venho. No rolo do livro está escrito de mim. E eu venho exatamente para fazer, ó Deus, a tua vontade. Para entender a frase no rolo do livro está escrito a respeito de mim, ouça a pregação passada. O importante a ser destacado nesse ponto é que, assim como Davi, Jesus também entendia ser responsabilidade sua fazer a vontade de Deus. Assim como Davi viu a si mesmo no livro da lei, de modo que ele diz: no rolo do livro está escrito acerca de mim, então compete a mim fazer, ó Deus, a tua vontade, compete a mim, ó Deus, obedecer aquilo que te agrada, compete a mim, ó Deus, cumprir a tua lei. Assim como Davi se viu a si mesmo na lei, Jesus também se vê a si mesmo na lei, e não apenas na lei, mas no restante da escritura do Antigo Testamento, né? Porque no final do Evangelho de Lucas, nós lemos que Jesus leva aqueles dois discípulos. Não, na verdade, acho que depois ele já está falando com os 11. Agora não me lembro. Mas de qualquer forma, no final do Evangelho de Lucas, Jesus mostra para os seus discípulos tudo aquilo que estava escrito acerca dele na lei, nos profetas e nos salmos. Jesus via a si mesmo como alguém
de quem a lei fala, alguém de quem os salmos falam, alguém de quem os profetas falam. Então é por isso que Jesus se apropria do Salmo 40 e ele diz, no rolo do livro está escrito acerca de mim. Por isso eu estou aqui, ó Deus, para fazer a tua vontade, para fazer aquilo que te agrada, para obedecer a tua lei. Muitas vezes nós cometemos o erro de reduzir a obra de redenção efetuada por Jesus apenas à sua morte e ressurreição. Nós damos valor apenas à morte de Jesus e apenas à ressurreição de Jesus. Ocorre que para que a redenção fosse conquistada a favor do seu povo, não bastaria que Jesus morresse a favor do seu povo e então ressuscitasse dentre os mortos. Porque se fosse esse o caso, o anjo não precisaria ter aparecido para José, dizendo a José, José, olha só, Herodes está querendo matar o menino. Então foge daqui, vai lá para o Egito. O anjo não precisaria aparecer para José, né? Se fosse necessária apenas a morte de Jesus, qual é a diferença de ser morto sob Pilatos e ser morto sob Herodes? Nenhuma, né? Se tudo que importa é a morte, não importa se tu vai morrer aos 33 anos por ordem de Pilatos ou se tu vai morrer aos 2 anos de idade por ordem de Herodes. Se tudo que importa é a morte de Jesus poderia ter ocorrido aos 2 anos de idade. E daí Jesus seria morto pelos soldados de Herodes e depois ele ressuscitaria. Pronto. A obra da redenção estaria completa. Muito antes de morrer a favor do seu povo, Jesus deveria viver a favor do seu povo. E é isso que nós comumente nos esquecemos. Porque Deus não exige apenas inocência. Deus exige justiça. Uma criança de 2 anos é inocente, né? Uma criança de 2 anos, ela é incapaz de pecar exatamente porque ela não tem capacidade moral para discernir entre o bem e o mal. Então uma criança de 2 anos é inocente, mas uma criança de 2 anos jamais será justa, exatamente porque ela não tem a capacidade moral para rejeitar o mal e fazer o bem. Então, muito antes de morrer, da mesma forma que, conforme nós argumentamos na semana passada, muito antes de Davi se preocupar em oferecer sacrifícios a Deus, ele deveria obedecer os mandamentos de Deus. Jesus também, muito antes de Jesus oferecer a sua vida em sacrifício a Deus, ele deveria obedecer a Deus. Muito antes de morrer a favor do seu povo, Jesus deveria viver a favor do seu povo. Exatamente porque Deus, além da inocência, exige justiça. Mas por que isso? Por que, além da inocência, Deus exige justiça? Porque era necessário que Jesus conquistasse a justiça pela sua obediência à lei de Deus, e isso a favor de si próprio e do seu povo. A razão para isso é simples. A lei de Deus não são mandamentos aleatórios. A lei de Deus não é constituída por mandamentos arbitrários. Deus não estava jogando cara ou coroa para decidir, será que o adultério vai ser certo ou errado? Tá bom, cara, o adultério é certo, coroa, o adultério é errado. Deus vira a moeda, caiu coroa, o adultério é errado.
Isso seria uma lei arbitrária, né? Uma lei que não tem sentido. Uma lei aleatória. Não, os mandamentos que estão contidos na lei de Deus, eles não são aleatórios, eles não são arbitrários. A lei de Deus revela quem Deus é. A lei de Deus revela o caráter de Deus. A lei de Deus revela o que Deus considera ser bom e o que ele determinou ser mal e injusto. A humanidade foi criada à imagem de Deus. O que significa, dentre outras coisas, que a humanidade deve refletir o caráter de Deus. Uma das implicações e responsabilidades de ter sido criado à imagem de Deus é essa, é refletir o caráter de Deus. Porque isso que é uma imagem, né? Nós vemos uma imagem, nós nos lembramos de quem aquela imagem representa. O homem, como imagem de Deus, deve lembrar a todos aqueles. O ser uma imagem de Deus, a humanidade carregar em si mesma a imagem de Deus, tem como implicação isso: refletir o caráter de Deus. E nós refletimos o caráter de Deus pela obediência aos seus mandamentos, né? Se os mandamentos revelam o caráter de Deus, nós refletiremos o caráter de Deus obedecendo os mandamentos de Deus. Então, a essência do que significa ser uma pessoa humana é carregar a imagem de Deus. E sendo que ter a imagem de Deus implica a responsabilidade de refletir o seu caráter através da obediência aos seus mandamentos, à medida em que as pessoas desprezam a lei de Deus, à medida em que as pessoas não obedecem aos mandamentos de Deus, essas pessoas estão desprezando a sua própria humanidade. Ao desprezarem a Deus, elas desprezam a si próprias. Ao menosprezarem a Deus, elas menosprezam a si próprias, porque a cada pecado que elas cometem, elas estão diminuindo a sua própria humanidade. A cada pecado que elas cometem, elas estão diminuindo um pouquinho mais a imagem de Deus que ainda resta nelas. Elas estão se destruindo a si próprias pelos seus pecados. E essa é a razão pela qual Paulo denomina Jesus como o homem perfeito, né? Ele escreve o seguinte: ele mesmo, Jesus mesmo, concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para um desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, até que todos cheguemos a homem perfeito, até que todos cheguemos a sermos homens e mulheres perfeitas, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Jesus é o homem perfeito exatamente porque Jesus obedeceu perfeitamente à lei de Deus. Jesus atingiu a plenitude da maturidade e desenvolvimento para os quais Deus criou a humanidade. A partir da sua obediência a Deus, Jesus atingiu o máximo do que significa ser um homem. E Jesus atingiu o máximo do que significa ser um homem, exatamente porque ele obedeceu ao máximo a lei de Deus. Ele refletiu com perfeição o caráter de Deus. Ele é a perfeita imagem de Deus.
É necessário nós afirmarmos que, quanto à sua natureza divina, Jesus sempre foi perfeito, né? Quanto à sua natureza divina, Jesus sempre foi perfeito, uma vez que nada lhe faltava e nada precisava ser acrescentado a ele. Mas quanto à sua natureza humana, era necessário que Jesus se desenvolvesse. Quanto à sua natureza humana, era necessário que Jesus amadurecesse, conforme afirmou Lucas. E Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Aqui é Jesus com 12 anos. Jesus, com 12 anos, já está obedecendo a Deus com perfeição a favor do seu povo. Mas ainda assim, era necessário que ele amadurecesse e crescesse. Porque com 12 anos, ele ainda não enfrentou todas as tentações que uma pessoa enfrenta neste mundo. Né? Com 12 anos, ele enfrentou algumas tentações. Mas não todas. Com 12 anos, ele teve a oportunidade de cumprir vários dos mandamentos de Deus, mas não todos. Né? Então, Jesus com 12 anos, Lucas afirma de Jesus aos 12 anos, e Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Jesus já estava obedecendo com perfeição a lei de Deus a favor do seu povo, mas Jesus ainda necessitava crescer em sabedoria, estatura aqui não no sentido físico, né? Mas estatura no sentido espiritual. Crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. E o escritor de Hebreus também trata disso, né? O escritor de Hebreus afirma: embora fosse filho, ele aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Então, com respeito a essa natureza divina, Jesus não precisaria amadurecer em nada. Com respeito a essa natureza divina, Jesus era perfeito. Não lhe faltava nada e nada precisava ser acrescentado a ele. Mas com respeito à sua natureza humana, Jesus deveria amadurecer. Jesus deveria crescer. Jesus deveria atingir o máximo da humanidade como Deus a criou para ser. E Jesus de fato fez isso. Pela sua obediência perfeita à lei de Deus, Jesus atingiu a plenitude da maturidade e desenvolvimento para os quais Deus criou a humanidade. E o propósito de Deus é que Jesus seja apenas o primeiro de muitos a atingirem essa maturidade e desenvolvimento perfeitos. Esse é o objetivo de Deus. O objetivo de Deus é que Jesus seja apenas o primeiro de muitos a atingirem essa maturidade e desenvolvimento perfeitos. Existe, no entanto, um obstáculo a este propósito. Existe algo que dificulta esse propósito ser concretizado. E o que dificulta o obstáculo é o pecado. O pecado, pela própria determinação de Deus, impossibilita a obediência perfeita à lei de Deus. E Deus exige obediência perfeita à sua lei, conforme escreveu Tiago. Pois quem guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. A pessoa mentiu. A mentira dela equivale a todos os demais pecados proibidos por Deus. A mentira dela equivale a adultério, a assassinato, a idolatria e assim por diante. Quem guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Porque aquele que disse, não cometa adultério, também ordenou, não mate. Se você não comete adultério, porém mata, acaba sendo transgressor da lei, escreveu Tiago. Por que Deus exige obediência perfeita à sua lei? Porque
Sendo a lei de Deus a revelação do seu caráter, a lei de Deus é tão indivisível quanto o próprio Deus. Assim como Deus não pode ser dividido em partes, a lei de Deus que revela o seu caráter também não pode ser dividida em partes. Se a lei pudesse ser dividida, nós teríamos que admitir que Deus também pode ser dividido. Se fosse este o caso, a transgressão ao único mandamento ofenderia apenas uma partezinha de Deus. A mentira ofenderia apenas aquela parte de Deus que não gosta da mentira. Mas Deus não pode ser dividido em partes, e tampouco a sua lei pode ser dividida. Deste modo, a transgressão a um único mandamento da lei implica a transgressão a todos os mandamentos da lei, exatamente porque a transgressão a um único mandamento da lei A transgressão a um único mandamento de Deus implica a transgressão a todos os mandamentos da lei. Qual é o dilema? Então, o dilema é o seguinte: o propósito de Deus é que Jesus seja apenas o primeiro de muitos a atingirem a maturidade e desenvolvimento perfeito. Há, no entanto, um obstáculo para que esse propósito seja alcançado: a depravação total causada pelo pecado, que pela determinação de Deus impossibilita a obediência perfeita à sua lei. E quando nós falamos de depravação total, nós não queremos dizer que as pessoas são tão depravadas quanto elas poderiam ser. Por depravação total, nós queremos dizer que não há parte alguma no ser da pessoa que não tenha sido deturpado pelo pecado. Tudo. Não há parte alguma na pessoa que não tenha sido tocado pelo pecado. Tudo foi tocado pelo pecado. Ou seja, mesmo quando alguém faz, mesmo quando um pecador faz algo que está de acordo com a lei de Deus, esse pecador ou deixa ou falha em algum aspecto do mandamento, ou então ele não obedece o mandamento por motivos justos. Por exemplo, uma pessoa, ela está irada a tal ponto de agredir fisicamente quem o irritou, né? A pessoa está tão irritada a ponto de agredir fisicamente alguém. Essa pessoa, no entanto, ela não vai agredir fisicamente quem o irritou, porque ela é covarde. Ela tem medo de apanhar. Ou então, ela nem é tanto que ela é covarde, nem é tanto que ela tem medo de apanhar. Ela só não quer sofrer as consequências que vão vir depois. Né? Porque se ela agredir aquela pessoa, depois ela pode ser processada criminalmente por agressão. Então a pessoa, ela obedeceu o mandamento de Deus, né? Ela não agrediu o seu próximo. Mas ela não obedeceu por motivos justos. A gente também pode pensar na pessoa que fala a verdade. Muitas vezes as pessoas falam a verdade unicamente porque a verdade é conveniente a elas. Mas se a verdade não fosse conveniente, elas não falariam a verdade. Então o pecador, ele fala a verdade, a princípio, para quem enxerga de fora, aquela pessoa está obedecendo a Deus. Né? Ela não está prestando falso testemunho.
Mas Deus enxerga o coração, Deus enxerga as motivações. Deus sabe porque aquela pessoa falou a verdade. Aquela pessoa falou a verdade só porque ela sabe que a verdade vai produzir lucros para ela. Deus sabe que se o que produziria lucros para aquela pessoa fosse a mentira, a pessoa mentiria. É isso que nós queremos dizer com depravação total. Não há parte na pessoa que não tenha sido tocada pelo pecado, de modo que até quando a pessoa faz aquilo que é certo, ela faz aquilo que é certo de forma errada, por motivos errados. O pecado deturpou todos os aspectos daqueles que descendem de Adão, exatamente porque Deus apontou Adão como representante federal de toda a humanidade. Nós começamos essa pregação falando de que os crentes morrem de medo do anticristo, mas não morrem de medo de se tornarem anticristos. Daqui a pouco nós vamos chegar lá, mas para chegarmos lá nós temos que passar por isso aqui. Tá? O pecado deturpou todos os aspectos daqueles que descendem de Adão, exatamente porque Deus apontou Adão como representante federal de toda a humanidade. Deus sempre se relaciona com a sua criação por meio de alianças. E um dos elementos básicos de uma aliança é o representante federal. A doutrina da representação federal ensina que Deus sempre toma um indivíduo como representante federal de todo o grupo ao qual aquele indivíduo pertence. Isso é fácil de entender, tá? O Lula, atualmente, é o representante federal de todos os brasileiros perante as demais nações. Alguns anos atrás era o Bolsonaro. Antes do Bolsonaro era o Temer. Antes do Temer era a Dilma. E antes da Dilma era o Lula de novo. E antes do Lula era o Fernando Henrique Cardoso, assim por diante. Cada um dos presidentes que o Brasil teve representa federalmente todos os brasileiros perante as demais nações. Mesmo aqueles que não votaram naquele indivíduo, eles são representados por ele. Né? Então isso quer dizer que ninguém pode dizer, não, eu não quero ser representado por Adão. Não, da mesma forma que se você não votou no Lula, você continua sendo representado por ele, você não pode trocar de representante. Adão é o teu representante diante de Deus. Assim como Lula foi tomado do grupo de pessoas que se identificam como brasileiros, o Lula foi tomado como representante de todos eles, Adão foi tomado como representante de toda a humanidade. E isso diante de Deus. E foi Deus que fez isso. Foi Deus que apontou Adão como representante federal da humanidade. Isso significa que se Adão tivesse obedecido ao mandamento de Deus, toda a humanidade, não apenas ele, toda a humanidade, por ele representada, teria recebido a vida eterna por essa obediência. A obediência de Adão seria a obediência de todos. Mas como Adão pecou contra Deus, o pecado de Adão é o pecado de todos. Deus creditou o pecado de Adão e as consequências do pecado dele a toda a humanidade. Jesus é a exceção. Jesus é a exceção porque foi do propósito de Deus que o seu filho, feito homem, funcionasse como um segundo Adão. Como um último Adão. Como um segundo e último representante federal da humanidade. Então, Adão representa toda a humanidade, com exceção de Jesus. Jesus não é representado por Adão. Jesus vem a este mundo como um outro Adão. Como um segundo representante federal da humanidade. E é exatamente por isso que Jesus é a solução para o obstáculo que se opõe ao propósito de Deus. O propósito de Deus de que Jesus seja apenas o primeiro de muitas pessoas a atingirem a maturidade e o desenvolvimento perfeitos para os quais Deus criou a humanidade e que foram
conquistados por Jesus. É por essa razão que muito antes de se oferecer como sacrifício a Deus a favor dos pecadores, Jesus obedeceu aos demais mandamentos que foram ordenados pela vontade de Deus na sua lei. É isso que na teologia recebe a denominação de obediência ativa de Cristo. A obediência ativa de Jesus. Jesus obedeceu ativa e perfeitamente à lei de Deus. Nós falamos antes de Jesus aos 12 anos. Jesus aos 12 anos estava ativamente obedecendo a Deus. Obedecendo aos mandamentos de Deus. E ao obedecer aos mandamentos de Deus ativa e perfeitamente, Jesus estava conquistando para si próprio e para o seu povo, para si próprio e para todos aqueles que são por ele representados, ele estava conquistando uma justiça perfeita. Assim como Adão conquistou para si mesmo e para todos aqueles que são por ele representados injustiça e pecado, Jesus conquistou para si próprio e para todos os seus uma justiça perfeita. Por isso, Jesus, ao entrar no mundo, recita o Salmo 40, oferecendo-se a Deus não apenas como aquele que morrerá como um sacrifício a favor do seu povo, mas como aquele que a favor do seu povo viverá uma vida de perfeita obediência a Deus. E então nós chegamos nos versículos 8 e 9. Como acima diz, sacrifício, oferta, holocaustos e oblações pelo pecado não quiseste nem te agradaram, os quais se oferecem segundo a lei. Então disse, como Jesus tem ciência de que os sacrifícios, as ofertas, os holocaustos, as oblações pelos pecados, Deus não quer e nem o agradam, Jesus diz, eis aqui venho para fazer, ó Deus, a tua vontade. Jesus tira o primeiro para estabelecer o segundo. E é nessa vontade que temos sido santificados pela oblação do corpo de Jesus Cristo, feita uma vez. O escritor de Hebreus argumenta, nos versículos 8 e 9, que Jesus removeu o primeiro para estabelecer o segundo. Ou seja, Jesus removeu os mandamentos referentes aos sacrifícios de animais que eram oferecidos no tabernáculo e no templo, os quais não agradam a Deus por serem ineficazes. Jesus removeu tudo isso e no lugar desses sacrifícios, Jesus estabeleceu a vontade divina expressa na lei de Deus e que foi por ele obedecida com perfeição, pela qual todos os que creem em Jesus são santificados para Deus. É exatamente assim que o Salmo 40 contribui para o argumento do escritor de Hebreus, pelo qual ele anima os cristãos judeus a não rejeitarem a Jesus para voltarem ao judaísmo, para voltarem ao templo. Não há nada para voltar, argumenta o escritor de Hebreus. Vocês querem voltar para o templo? Vocês querem voltar para o sacerdócio levítico? Vocês querem voltar para os muitos sacrifícios, ofertas e oblações e holocaustos? Não há nada para voltar, porque Jesus já removeu isso. Não há nada para voltar. Se vocês rejeitarem a Jesus para voltar ao templo, para voltar aos sacrifícios, vocês estão voltando para algo vazio. Para algo que para Deus já não existe mais. Para algo que já foi removido. Não há para onde voltar. Não há para onde regressar. É por isso que depois ele vai falar da fé. A fé que agrada a Deus é aquela fé que prossegue. Não é aquela que volta atrás. Se ele recuar, se ele voltar atrás, eu não tenho prazer nele, diz o Senhor. O justo viverá pela fé. Mas se ele recuar, se ele se voltar da fé novamente para os sacrifícios, a minha alma não tem prazer nele.
Não há nada para voltar. É assim que o Salmo 40 contribui com o argumento dele aqui. Não há nada para voltar, porque pela sua obediência ativa e perfeita aos mandamentos da lei e pelo sacrifício da sua vida oferecido a Deus, Jesus removeu por completo e sem possibilidade de retorno a religião judaica, centrada no tabernáculo, no templo e no sistema sacerdotal e sacrificial. E mais tarde, se eu não me engano, no capítulo 12, o escritor de Hebreus, citando um dos profetas, fala que Deus está prestes a abalar os céus e a terra, para que aquelas coisas que são, para que só permaneça aquilo que de fato é eterno. Para que todas aquelas coisas que são passageiras e passíveis de serem abaladas e destruídas, sejam de fato abaladas e destruídas. E quando isso se cumpre? Quando Deus abala o céu e a terra? No ano 70. Com a destruição do templo e de Jerusalém. Porque pela linguagem do escritor de Hebreus aqui, ele fala que, em algum momento aqui ele fala de sacrifícios que ainda são oferecidos. Ou seja, o escritor de Hebreus está escrevendo antes do ano 70. Ele está escrevendo antes da destruição de Jerusalém e do templo. Né? Porque ele se refere a sacrifícios que ainda estão sendo oferecidos. Então o templo ainda está de pé. A cidade ainda não foi cercada pelos romanos e não foi destruída. Mas ele diz, olha, vai ser destruído, vai ser abalado. Deus vai abalar céu e terra para que permaneça só aquilo que não pode ser abalado. Então não há para onde voltar. É como aquela figura que eu já ouvi sendo referida em filmes e seriados, aquela ideia de queimar pontes. Pontes aqui no sentido de relacionamentos humanos, né? A pessoa queima pontes e ela está queimando relacionamentos, né? Agora, se tu precisa avançar e tu sabe que tu vai ser grandemente tentado a não querer avançar e a retornar, o que tu faz? Tu queima a ponte atrás de ti. Tu destrói aquela ponte, porque destruída aquela ponte, é impossível você retornar, né? É impossível você voltar atrás. Só existe o teu destino à frente. É dessa forma que o Salmo 40 contribui para a argumentação do escritor de Hebreus. A ponte foi queimada, foi destruída. Jesus removeu todas essas coisas. Não há para onde voltar. E do mesmo modo, conforme nós adiantamos na pregação passada e comprovamos agora a partir de Hebreus, é a obediência ativa de Jesus à lei de Deus, associada à sua obediência passiva na cruz, que é a causa da justificação dos crentes no tribunal divino. É a obediência ativa de Jesus à lei de Deus, associada à sua morte na cruz, pela qual Deus, no seu tribunal, declara os crentes não meramente inocentes. Deus não declara os crentes inocentes, não. Deus declara os crentes justos. Antes nós falamos de tribunais declarando réus inocentes. Mas o tribunal de Deus não meramente declara réus inocentes. O tribunal de Deus declara os pecadores justos, porque eles são justos não por si mesmos, não porque eles obedeceram perfeitamente à lei de Deus, não. Eles são justos porque Jesus obedeceu perfeitamente à lei de Deus e porque Jesus os representa. Jesus é o seu representante federal. Eles estão em Cristo. A justiça de Jesus é a justiça deles. Por isso eles são justos. Então,
Todos aqueles que são salvos pelas obras. Todos aqueles que são salvos pelas obras. Não pelas suas obras, mas pelas obras de Jesus. Todos aqueles que são salvos recebem essa salvação pelas obras, não pelas suas próprias obras, mas pelas obras efetuadas por Jesus, as quais são a sua obediência ativa à lei de Deus e a sua obediência passiva na cruz, oferecendo a sua vida como sacrifício a Deus. E aqueles que são salvos pela obra de redenção efetuada por Jesus, apropriam-se da justiça e do perdão que Jesus conquistou pela fé nele, mediante a fé em Jesus. Se vocês prestaram atenção no Salmo 40, e se vocês prestaram atenção em Hebreus 10, vocês devem ter percebido que há uma leve diferença entre o Salmo 40, como nós lemos nas nossas Bíblias, e a forma como ele é apresentado aqui em Hebreus 10. E isso é importante, exatamente porque é a partir disso que nós falaremos do anticristo e da possibilidade de você se tornar um, tá? Conforme o texto hebraico do Salmo 40, o versículo 6 é lido da seguinte forma: sacrifícios e ofertas de manjares não quiseste, abriste os meus ouvidos. É assim que nós lemos o Salmo 40, versículo 6. Abriste os meus ouvidos. Mas quando nós chegamos aqui em Hebreus 10, ele não fala de ouvidos abertos, né? Ele fala de corpo sendo preparado. Hebreus 10, versículo 5. Por isso, entrando no mundo, sacrifício e oferta não quiseste, mas corpo me preparaste. Por que será? No Salmo 40, está escrito: sacrifício e oferta não quiseste, mas abriste os meus ouvidos. Aqui em Hebreus 10, nós lemos: sacrifício e oferta não quiseste, mas corpo me preparaste. Como explicar essa diferença? Bom, grande parte das citações que os escritores do Novo Testamento fazem do Antigo são feitas não a partir do texto hebraico, mas a partir do texto grego da Septuaginta. A Septuaginta, eu já tratei disso, mas sempre é bom repetir. A Septuaginta é a tradução grega do Antigo Testamento hebraico. Ela foi feita no período em que o Império Grego dominava sobre Israel. Alexandre o Grande conquistou várias e várias terras, inclusive a terra de Israel. E então ele morre. E daí o Império Grego é dividido em 4 partes. E durante o domínio grego, os judeus traduziram o Antigo Testamento hebraico para o grego. E essa tradução é conhecida como Septuaginta. Por que Septuaginta? Septuaginta vem de 70. Né? Segundo a tradição, não foi isso, tá? Isso é só lenda, tá? Segundo a lenda, 70 ou 72 sábios de Israel, cada um deles entrou numa caverna, fez a sua própria tradução do hebraico para o grego, aí depois eles saíram da caverna e compararam as traduções e eles perceberam que todas elas concordavam. Isso é só lenda, não foi assim que aconteceu, tá? Mas da lenda veio o nome, né? 70 ou 72 sábios, Septuaginta, né? 50º, 70º, 70º, Septuaginta. A tradução dos 70, tá? É daí que vem o nome. A Septuaginta, então, ela é a tradução grega do Antigo Testamento hebraico e ela se tornou a escritura usada pela igreja primitiva, inclusive pela igreja apostólica, nos dias dos apóstolos. A igreja não usava o Antigo Testamento hebraico. A igreja, mesmo nos dias dos apóstolos, usava a Septuaginta, usava a tradução grega
do Antigo Testamento. E por que isso? É fácil entender, né? A igreja nasceu na Judéia, em meio aos judeus. Mas rapidamente ela se espalhou para fora da Judéia. Rapidamente ela foi para os samaritanos e depois para os gentios. Ela chega em Antioquia. E depois ela chega em outras cidades, né? E o que ocorre é o seguinte: os únicos judeus que sabiam ler e falar hebraico eram aqueles que nasceram na Judéia. Os judeus que nasciam em Éfeso, por exemplo, ou em outros lugares, eles não sabiam ler hebraico. Eles não sabiam falar hebraico. Paulo é uma das poucas exceções, exatamente porque Paulo era um rabino, né? Paulo estudou aos pés de Gamaliel. Então, ele, como um estudante da Escritura, ele sim aprendeu a ler e falar hebraico. Mas fora isso, os judeus de outros lugares não sabiam falar hebraico. Então, esses judeus, eles já usavam a Septuaginta nas sinagogas deles, né? Quando eles iam no sábado, na sinagoga, em Éfeso, em outros lugares, quem estava lendo a Escritura não estava lendo em hebraico, estava lendo o texto grego da Septuaginta. Então, se os judeus fora de Israel não sabiam falar hebraico, muito menos os gentios saberiam falar hebraico, né? Então, à medida que a igreja rapidamente se espalha da Judéia para outros lugares, não é o texto hebraico que é usado como escritura pela igreja, mas sim a Septuaginta. E é por essa razão que os escritores do Novo Testamento, quando eles vão citar a Escritura, quando eles vão citar o Antigo Testamento, quase sempre eles estão citando não a partir do texto hebraico, e sim a partir do grego da Septuaginta. E é exatamente isso que nós encontramos aqui em Hebreus 10. O escritor de Hebreus, ele não está citando o Salmo 40 a partir do texto hebraico. Ele está citando o Salmo 40 a partir da Septuaginta. Mas por que a Septuaginta traz corpo me preparaste no lugar de abriste os meus ouvidos? A razão é a seguinte: sempre quando você vai fazer a tradução de um idioma para o outro, você vai encontrar expressões que só fazem sentido nesse idioma e que não fazem sentido em outro idioma. Isso são chamadas expressões idiomáticas. Expressões idiomáticas, expressões que são próprias de um idioma. Expressões que existem apenas nesse idioma e não em outros. Quando você vai fazer uma tradução, você pode usar dois métodos: a equivalência formal e a equivalência dinâmica. A equivalência formal, ela só faz o seguinte: ela vai traduzindo palavra a palavra sem se preocupar com o significado de uma expressão que é composta por 4 ou 5 palavras. Ela simplesmente vai traduzindo palavra a palavra. Essa palavra aqui no hebraico, essa palavra a palavra equivalente no grego é essa aqui. Então tu vai traduzindo palavra a palavra. Tu não vai levar em conta expressões idiomáticas assim por diante. Quem fez, o judeu, ou o grupo de judeus que fez a tradução do Salmo 40 do hebraico para o grego, não usou a equivalência formal. Eles usaram a equivalência dinâmica. A equivalência dinâmica não traduz palavra a palavra. A equivalência dinâmica, ela tenta entender como esse conjunto de palavras aqui cria um significado, e então vai procurar no idioma para o qual vai ser traduzido um significado semelhante a esse aqui. E é exatamente isso que nós encontramos aqui. No hebraico, faz todo sentido um judeu falar de Deus abrir os seus ouvidos. Mas para um falante grego, essa expressão não faria muito sentido. Não comunicaria a ideia de Davi no Salmo.
É por isso então que o judeu, ou o grupo de judeus que fez essa tradução, em vez de colocar ali, abriste os meus ouvidos, eles colocaram, corpo me preparaste. Nós demonstramos na semana passada que ter os seus ouvidos abertos comunicava a ideia de renovação espiritual. Comunicava a ideia de que Deus abriu o entendimento daquela pessoa para que ela pudesse ouvir, entender, compreender, aplicar e obedecer os mandamentos de Deus. Isso no grego não faria muito sentido. No grego só faz sentido a ideia de um corpo que obedece, né? Se algo deve ser feito mediante o corpo. Por isso, então, essa diferença de tradução aqui. Por que era necessário que Deus abrisse os ouvidos de Davi? Exatamente porque Davi era um pecador como qualquer outro. Davi era dominado pelo pecado. Davi precisava nascer de novo. Davi precisava ter os seus ouvidos abertos, ter o seu entendimento aberto, para que ele entendesse a palavra de Deus, para que ele quisesse entender a palavra de Deus. Para que ele tivesse prazer na Escritura e tivesse prazer em obedecer a Deus. Jesus, por outro lado, nasceu sem ter sido tocado pelo pecado de Adão, né? Nós afirmamos isso antes. De modo que Jesus não tinha essas limitações causadas pelo pecado. Cristo, de forma inata, tinha tanto a capacidade como de fato sentia prazer em ouvir, entender, compreender, aplicar e obedecer a palavra de Deus. Então, foi providencial que a Septuaginta traduziu a expressão hebraica abriste os meus ouvidos pela expressão grega corpo me preparaste, porque Jesus não precisava ter os seus ouvidos abertos. Como Jesus não foi tocado pelo pecado, os ouvidos de Jesus sempre foram abertos para a palavra de Deus. Diferentemente de Davi, diferentemente de você, diferentemente de mim. Mas o que Jesus precisava? Jesus precisava de um corpo, né? Porque Jesus, sendo Deus desde a eternidade passada, ele não teria a possibilidade de obedecer aos mandamentos de Deus neste mundo, a menos que ele tivesse um corpo físico e humano. Além do mais, Jesus não poderia oferecer a sua vida como sacrifício se ele não tivesse um corpo físico e humano. E foi exatamente isso que Deus, por meio do Espírito Santo, fez no ventre de Maria. Deus preparou para Jesus, no ventre de Maria, um corpo, para que por meio desse corpo, Jesus obedecesse a Deus nesse mundo, Jesus obedecesse aos mandamentos de Deus nesse mundo, e então, depois de ter obedecido, Jesus oferecesse este mesmo corpo em sacrifício a Deus. Jesus, por 30 anos, viveu anonimamente obedecendo a Deus. Perfeitamente. E então depois, em 3 anos e meio de ministério público, né? Então, durante 33 anos e meio, Jesus obedeceu a Deus perfeitamente, com o seu corpo. E então ele oferece o seu corpo como sacrifício a Deus. É exatamente por isso que é extremamente grave negar a encarnação de Jesus. É extremamente grave negar que Jesus teve e continua agora mesmo à direita de Deus tendo um corpo humano.
É por essa razão, e agora sim, é por essa razão que João denomina como anticristos todos aqueles que negam a encarnação de Jesus. João denomina como anticristos todos aqueles que negam que Jesus teve e continua tendo um corpo humano. Amados, não deem crédito a qualquer espírito, mas provem os espíritos para ver se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído do mundo afora. Nisso vocês conhecem o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus veio em carne é de Deus, e todo espírito que não confessa isso a respeito de Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual vocês ouviram dizer que viria e que agora já está no mundo. Quando João ordena que nós testemos os espíritos, ele se refere ao teste que deve ser aplicado a todo aquele que se apresenta como pregador da palavra de Deus, a todo aquele que se apresenta como profeta. Se o profeta, o pregador, nega que Jesus vem em carne, esse profeta, esse pregador, deveria ser rejeitado e taxado como falso, porque ele não falava a partir do Espírito Santo. E eu vou pedir que vocês abram comigo em 2 João. Na sua segunda epístola, o mesmo apóstolo João também alerta para a heresia de perdição, que é negar que Jesus veio em carne. 2 João, nós vamos ler a partir do versículo 1. O presbítero, a senhora eleita, e a seus filhos, aos quais amo na verdade, e não somente eu, mas também todos os que têm conhecido a verdade. Por amor da verdade que está em nós, e para sempre estará conosco. Graça seja convosco, misericórdia e paz da parte de Deus Pai, e da do Senhor Jesus Cristo, Filho do Pai, em verdade e amor. Muito me alegro por achar que alguns de teus filhos andam na verdade, assim como temos recebido o mandamento do Pai. E agora, Senhora, rogo-te, não como se escrevesse um novo mandamento, mas aquele mesmo que desde o princípio tivemos, que nos amemos uns aos outros. E o amor é este, que andemos segundo os seus mandamentos. Este é o mandamento, como já desde o princípio ouvistes, que andeis nele. Porque já muitos enganadores entraram no mundo, os quais não confessam que Jesus veio em carne. Este tal é o enganador e o anticristo. Rapidamente aqui. A senhora eleita, a quem João se refere, é quase certo uma igreja local. Ele se refere a uma igreja como a senhora eleita. Neste caso, os filhos da senhora eleita são os membros dessa igreja local. João alegrou-se ao encontrar-se com alguns dos membros dessa igreja local e perceber que eles andavam na verdade, que eles andavam conforme o mandamento recebido de Deus o Pai, que é o mandamento do amor. João, então, alegre por perceber a fidelidade desses crentes, e escreve à igreja ao qual eles pertencem para incentivá-la a progredir nessa mesma fidelidade, nessa mesma obediência ao mandamento do amor. E o amor que deve ser seguido e obedecido resume os demais mandamentos de Deus. É importante isso. Alguns ensinam que o mandamento do amor substitui os mandamentos de Deus. Não, o mandamento do amor não substitui os mandamentos de Deus. O mandamento do amor resume os demais mandamentos, né? O amor é este, que andemos segundo os seus mandamentos. Ou seja, o verdadeiro amor não cobiça. O verdadeiro amor não rouba, não engana, não mente, não trai, não adultera, não comete nenhum outro tipo de pecado e crime. Mas além disso, o verdadeiro amor é generoso, é caridoso, sempre desfaz os enganos, sempre desfaz as mentiras, sempre é fiel e não se entrega a perversidades sexuais. Eu poderia estar citando aqui muitas outras coisas. O verdadeiro e perfeito amor foi demonstrado por quem? Foi demonstrado por Jesus, quando ele usou o seu corpo físico, preparado pelo Pai, para ativa e perfeitamente obedecer os mandamentos de Deus. E é exatamente essa a razão pela qual João passa do mandamento do amor para tratar daqueles que negam que Jesus tinha um corpo. Porque o objetivo final daqueles que negavam que Jesus tivesse um corpo era desculpar qualquer desobediência aos mandamentos da lei de Deus. O raciocínio deles era o seguinte: se Jesus não teve um corpo,
Jesus não obedeceu aos mandamentos da lei de Deus, né? Porque um espírito não pode obedecer como um homem os mandamentos de Deus. Se Jesus não tinha um corpo, ele não obedeceu aos mandamentos de Deus. E se Jesus não obedeceu aos mandamentos da lei de Deus, tampouco precisam obedecer a esses mandamentos aqueles que seguem a Jesus e nele creem. Era este, e continua sendo este, o objetivo final de todos aqueles que se fazem anticristos por negarem que Jesus teve e continua tendo um corpo físico. O objetivo é o seguinte: desculpar toda e qualquer desobediência aos mandamentos da lei de Deus. Não se faça você um anticristo. Não desculpe as tuas obediências aos mandamentos da lei de Deus. Oi? Não desculpe as tuas desobediências, isso. Ah, tá, as muitas letras me fazem delirar. Não se faça um anticristo. Não desculpe as tuas desobediências aos mandamentos da lei de Deus. Assim como Jesus teve um corpo pelo qual ele obedeceu à lei de Deus, assim como Jesus usou o seu corpo físico para obedecer os mandamentos da lei de Deus, assim também você deve usar o teu corpo para obedecer os mandamentos da lei de Deus. É assim que Paulo, por exemplo, argumenta em Romanos 6. Não permitam que o pecado reine em seu corpo mortal. Não permitam que o pecado reine em seu corpo mortal, fazendo com que vocês obedeçam às suas paixões. Também não ofereçam os membros do corpo ao pecado como instrumentos de injustiça. Paulo está dizendo, não usem o corpo de vocês como instrumentos do pecado. Não use o corpo de vocês, os membros do corpo de vocês, como instrumentos de injustiça. Mas como pessoas que passaram da morte para a vida, ofereçam a si mesmos a Deus e ofereçam os seus membros a Deus como instrumentos de justiça. Usem o corpo de vocês para obedecer a Deus. Usem o corpo de vocês para cumprir a justiça da lei de Deus. Não para fazer a injustiça, mas para fazer a justiça. Eu estou resumindo aqui a minha argumentação exatamente por causa do tempo, né? Paulo, também em Romanos 12, ele diz o seguinte: portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. O que Paulo quer dizer com oferecer o corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus? É oferecer o corpo como meio pelo qual os mandamentos de Deus são cumpridos. Né? Paulo jamais poderia estar pensando em eu me oferecer como um sacrifício literal a Deus. Não, oferecer o corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus é oferecer o corpo para que este corpo seja instrumento da justiça que é realizada todas as vezes que os mandamentos da lei de Deus são obedecidos. Pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. À medida em que você apresenta o teu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, para por meio dele obedecer aos mandamentos da lei de Deus, você experimentará em si mesmo o quê? A boa, agradável
agradável e perfeita vontade de Deus. E o que é essa boa, agradável e perfeita vontade de Deus? A boa, agradável e perfeita vontade de Deus consiste em te transformar de tal modo que você seja semelhante não aos anticristos que desculpam os seus pecados e desobediências à lei de Deus. Não, a boa, agradável e perfeita vontade de Deus consiste em te transformar para que você seja semelhante a Jesus. Para que você seja semelhante àquele que obedeceu perfeita e ativamente à lei de Deus. Porque este é o propósito de Deus, o qual nós tratamos anteriormente, né? O propósito de Deus é que Jesus seja apenas o primeiro de muitos a atingirem a maturidade e o desenvolvimento perfeitos. Ou ainda, colocando nas palavras de Paulo em Romanos 8, 28 e 29, o propósito de Deus é que Jesus seja o primogênito entre muitos irmãos. O propósito de Deus é que Jesus seja o primogênito entre os muitos irmãos que estão sendo transformados para serem iguais a Ele, para serem semelhantes a Ele. E este texto, Romanos 8, referido aqui, ele serve de consolo para muitos crentes, né? Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, para o bem daqueles que são chamados segundo o seu propósito, pois aqueles que Deus de antemão conheceu, ele também predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele, o Filho, seja o primogênito entre esses muitos irmãos que estão sendo conformados à sua imagem. Esse texto serve de consolo para muitos crentes, inclusive para nós, quando nós passamos por sofrimentos, quando passamos por infortúnios, por tragédias. Todas as coisas, mesmo aquelas que são dolorosas, trágicas, todas elas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas elas cooperam para o bem daqueles que são chamados segundo o propósito de Deus. Mas o que é amar a Deus? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mas o que é amar a Deus? Amar a Deus é obedecer os seus mandamentos. E qual é o propósito de Deus? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Qual é o propósito de Deus? O propósito de Deus é que Jesus, aquele que amou a Deus com perfeição, pela sua obediência perfeita à lei, o propósito de Deus é que Jesus sirva de modelo pelo qual, ou segundo o qual, serão transformados todos aqueles que professam fé no seu nome. Isso significa que todas as coisas somente cooperarão para o teu bem, caso você siga o exemplo de Jesus. Caso você ame a Deus como Jesus amou, obedecendo. Caso você assuma o propósito de Deus para si mesmo, de ser feito semelhante a Jesus. Então, para voltar ao Salmo 40, não importa se você está preso no atoleiro de lama ou firme sobre a rocha. Obedeça a Escritura, assim como Cristo obedeceu a Escritura. Porque Deus vai usar essa tua obediência, mesmo enquanto você está preso no atoleiro de lama, Deus vai usar essa obediência para te fazer cada vez mais semelhante a Jesus. Agora, se você, estando preso no atoleiro de lama, você diz, quer saber, eu não vou obedecer a Deus, não está cooperando para o teu bem, né? Porque o teu bem, o bem que Deus tem para você é te fazer semelhante a Jesus. Mas como você será feito semelhante a Jesus, se estando preso no atoleiro de lama, você se nega a obedecer a Deus? O sofrimento não vai estar cooperando para o teu bem. Você estará sofrendo em vão. O sofrimento terá sido em vão, a dor, a tristeza, a tragédia, as lágrimas, tudo terá sido em vão. Não serviu para nada. Quanto mais você for semelhante a Jesus, mais próximo você chegará da maturidade e desenvolvimento perfeitos que foram atingidos por Jesus e para os quais Deus criou a humanidade. Ou seja,
mais você vai progredir na santificação. Antes nós demonstramos que a obediência ativa de Jesus à lei de Deus, associada à sua morte na cruz, é a causa da tua justificação no tribunal divino. Agora nós demonstramos que a obediência ativa de Jesus à lei de Deus, associada à sua morte na cruz, que torna aceitável a Deus a tua obediência a Ele. Não para a justificação, mas para a santificação. Não se faça você um anticristo. Os anticristos, os quais João fala nas suas epístolas, eles negavam que Jesus veio em carne, exatamente porque eles queriam dizer: Deus não liga para o corpo humano. Deus não se importa com aquilo que é feito do corpo humano. Deus não se importa com o que as pessoas fazem com os seus corpos. É por isso que eles negavam que Jesus veio em carne. Porque eles queriam ter a liberdade de fazer com os seus corpos aquilo que eles bem entendessem. Eles queriam ter a liberdade de usar os seus corpos para desobedecer a Deus. Por isso eles negavam que Jesus veio em carne. João chama de anticristos. Não seja você um anticristo. Não despreze você o corpo físico de Jesus. Tenha em alta conta o fato de que Jesus veio a este mundo com um corpo para que por meio desse corpo ele obedecesse à lei de Deus com perfeição e então oferecesse este mesmo corpo como sacrifício a Deus. Tenha em alta conta o corpo de Jesus e então considere que assim como Jesus usou o seu corpo físico e humano para obedecer os mandamentos da lei de Deus, assim também você deve fazer. Use o teu corpo físico para obedecer todos os mandamentos da lei de Deus. Use o teu corpo, os membros do teu corpo, como instrumentos de justiça. Não se faça um anticristo. Não se torne semelhante aos anticristos dos dias de João. Torne-se semelhante a Jesus. Torne-se semelhante a Cristo, usando o teu corpo para obedecer aos mandamentos da lei de Deus. Amém.